Êxodo capítulo 16, versículos de 12 a seguir. O texto diz assim: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã vi uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém. Obrigado, meu irmão. O povo de Israel passou 400 anos de escravidão no Egito. É muito tempo de escravidão. 400 anos muda o jeito de viver de um povo. Imagina você viver 400 anos num lugar, a sua família, seus descendentes, aqueles seus filhos, seus netos. Obviamente eles falavam como eles se vestiam como eles assimilaram a cultura egípcia. E 400 anos depois, eu não quero gastar tempo aqui no começo, 400 anos depois, finalmente o povo está livre. Finalmente eles foram livres daquela situação. Mas essa libertação não é um passaporte para um resort de 5 estrelas. Essa libertação não é exatamente o que eles esperavam. Porque Deus está prometendo para esse povo uma terra larga e espaçosa. Deus está prometendo a esse povo uma terra cuja agricultura e pecuária era, se possível, produzir de leite a mel. Deus está prometendo para esse povo uma terra só deles, só para eles viverem. Mas quando eles saem do Egito, acontece a libertação, nossa, o Mar Vermelho se abre. A Miriam, que tinha 90 anos, pensa numa senhora de 90 anos de idade, talvez você está com 50 e já está cansada, né? Ai, minhas varizes, não sei o quê. A Miriam, com 90 anos, pegou o tamborim e começou a dançar. Pensa numa senhora de 90 dançando, não é? No meio do deserto. Começou a dançar e cantar. E só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. E a Miriam é a mais velha de uma trinca de irmãos. É a Miriam, depois vem o Arão e o caçula é o Moisés. O Moisés tinha 80. O caçula tinha 81 nesse dia. Não é? Porque ele passa um ano, as 10 pragas do Egito têm a duração de um ano, mais ou menos. E aí, o povo está livre, a velhinha está cantando só o Senhor é Deus, sambando lá, dançando de alguma forma, só o Senhor é Deus. Mas, quando chega a hora de dormir, o pessoal olha um para o cara do outro e fala assim: onde estão as camas? Não tem cama. Onde é o banheiro? Não tem banheiro. Só não tem cama, não tem banheiro. A gente vai almoçar onde? Ou mais importante do que isso, nós vamos almoçar o quê? Nada. O que tem então para nós? Tem esse deserto. Aí eles olham para a cara do outro e falam: então isso aqui é a liberdade. Isso aqui é a liberdade. É isso aqui que Deus tem para nós agora. A gente não está mais escravo. Mas na outra... Beleza, mas do Mar Vermelho para trás, a gente era escravo, mas a gente tinha cama. A gente era escravo, mas a gente tinha banheiro. A gente era escravo, mas na hora de fazer xixi, o número 1 ou o número 2, tinha condição. A gente era escravo, mas tinha comida. E agora?
Então agora vocês não são mais escravos, vocês são livres. E a gente vai viver do quê? A gente vai dormir aonde? Então eles estão no deserto do Sinai, e o deserto do Sinai é um deserto inóspito. É um deserto, é um lugar rochoso, é um deserto de pedra. Então não dá nem para plantar. Pensa num deserto de pedra. É o Sinai. Umas pedras cor-de-rosa, umas pedras esquisitas, roxo, tal. E aí eles têm lá nesse deserto, sem nenhum tipo de possibilidade de cultivo ou de moradia, o povo, então, vivendo no deserto, começa a murmurar contra Deus e contra Moisés. E a murmuração começa no capítulo 16 inteiro, né? Versículo 2, os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto, disseram, quem nos dará carne a comer e não sei o quê. Mas eu vou focar aí a ideia do maná. O povo murmura contra Deus pedindo pão. O povo murmura contra Deus pedindo pão, e no versículo 12, o Senhor diz a Moisés assim, eu escutei, eu estou sabendo da murmuração dos filhos de Israel sobre comida. Então você diga para eles o seguinte, dê um recado para eles. Diga para eles que no crepúsculo eles vão comer carne. E pela manhã eu vou fartar esse povo de pão. Eles vão se fartar de pão. Fartura de pão de manhã. E aí, eles então esfregaram as mãos, opa, agora sim, né? Então, Deus prometeu, então dá certo, agora vamos ter pão e tal. E pela manhã, bom, à tarde teve carne, as codornizes caíram um monte no arraial, eles comeram e tal. Aí no outro dia cedo, eles estão esperando o quê? Pão. Se você, como eu, não tomou aquele café hoje, de manhã, eu comi um pedaço de queijo, né, em casa. Se você não tomou café, então você já pensa num pão quentinho, com a manteiga derretendo. Não é? Eles estão esperando pão. Pão caseiro, pão feito em casa, pão, algum tipo de pão. E aí entra o versículo 13, deixa eu achar aqui. Não, 14. No 13, no finalzinho do 13, diz que pela manhã tinha uma camada de orvalho. Eu não sei, lá no interior, lá no Mato Grosso, era muito assim, eu não sei se aqui eu não olho mais para isso, mas ainda deve ser. Em dias que tem orvalho, noites que teve bastante orvalho, no outro dia cedo fica branquinho, assim, né, o capim, por exemplo, e tal. A gente, quando eu era muito pequeno, meu pai, a gente tinha um cavalo. E aí, era um cavalo pequeno. Ele já era adulto, mas ele não era muito grande, né? E aí eu tinha que acordar de manhã e levar o cavalo para pastar antes de ir para a escola. Então, eu acordava 5 e pouco da manhã, pegava o cavalo, saía e amarrava ele lá no terreno baldio, que era depois. Depois voltava para casa para poder tomar banho e tal. E nessa época eu via esse orvalho assim. E a Bíblia diz que nesse dia eles levantaram de manhã e estava um orvalho diferente, né? Em cima da relva, em cima das plantações, das coisas, enfim, que cobriu todo o arraial, todo o acampamento. Lembrando que eles são 2 milhões de pessoas, aproximadamente. É um lugar grande esse negócio. E aí, eles esperando pão, mas era só o orvalho mesmo. E aí a Bíblia diz que nesse orvalho era diferente, porque ele vinha... quando cai a geada, bem fininha assim, fica aquele negócio que se você riscar assim, ó, no vidro do carro, sai aquele negocinho branco de gelo. Mas só aquele pozinho mesmo. Aí, eles ficaram olhando aquilo, raspando assim, sai uma substância, sai alguma coisa. E aí eles começaram a perguntar o que é isso, que é o versículo 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros. Eu vou ler o 14. Quando se evaporou o orvalho caído, sobre a face do deserto estava uma coisa fina. Tem outra versão que fala uma coisa miúda. Tem aí, não tem? Uma coisa miudinha, pequenininha, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E aí, vendo-a, os filhos de Israel
começaram a perguntar uns aos outros: que isso? Que isso? No hebraico antigo, no moderno não dá assim, por conta do verbo ser. Mas no hebraico antigo, que isso é maná. Né? Eles estão perguntando um ao outro: maná, maná, o que é isso? E aí o nome pegou, né? esse negócio, essa coisa fina, pequenininha, miúda, que parecia geada, que chamava, que não tinha nome. E eles começaram a perguntar: maná, 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 e aí pegou o maná. E aí a resposta de Deus, no versículo 15, é que é mais interessante. Quando eles começam a perguntar o que é isso, o que eles estão esperando nessa manhã? Pão. Comer pão. Tipo assim, onde que é a fila do pão? Aí chega lá: nós em casa somos em 8, por favor. Pão para 8. Chega lá no outro dia, não tem padaria, não tem cesto de pão, não tem pão, forno, nada disso. Só tem esse troço, esse negócio esquisito, essa coisa miúda, esse negocinho que se você raspar assim na folha, cai poucas gramas na sua mão. E eles começam a perguntar: o que é isso? E aí o versículo 16 diz assim, não, ainda no 15, né? Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. A pergunta que começa é a seguinte: que pão é esse? Porque de manhã eles saem, tem pão? Não. Tem um orvalho, aí tudo igual. Aí mais tarde seca o orvalho, tem pão? Não. Tem uma coisa fina, um negocinho miúdo, uma coisa parecendo escama, pequenininha. E aí que se você raspando assim, uma plataforma desse tamanho aqui, você raspa, talvez dá 5 gramas o negócio. Aí, tem isso aqui. Aí eles: o que é isso? Maná, o que é isso? E aí chega Moisés e fala assim para eles: ué, vocês não pediram pão? Sim, nós pedimos pão. Nossa encomenda é de pão. Onde está o pão? A gente já tem aqui faca para cortar o pão, fome, tudo. Cadê o pão? Onde é que fica o pão? Aí o Moisés disse assim: isso aí é o pão. Esse negócio aí que vocês não sabem o nome. Pode chamar desse nome que vocês estão chamando aí mesmo: maná. Que significa que é isso? Isso aí é o pão que Deus vos dá. E aí, eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, Deus dá pão em forma de condições. Deus nos dá pão em forma de condições. Irmãos, a grande lição do cristianismo é a lição da dependência. Você é dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus, nós somos dependentes de Deus. Quando Jesus, e eu já disse isso para vocês, quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que mais? Eita, vocês estão sabendo? Qual que é a segunda parte? Venha a nós o teu reino, a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí para aí. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem pede pão para hoje, quem tem necessidade de pedir pão para hoje, é pobre. Porque não tem pão. E ele precisa de pão para quando? Para hoje. Para hoje. Quem pede pão para hoje é necessitado. Quem pede pão para hoje é dependente. Quem pede pão para hoje é carente. Quem pede pão para hoje precisa. E Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai o pão de hoje. A grande lição do cristianismo é a lição da dependência. Deus é que nos dá condições necessárias para termos o pão de hoje.
Deus é que provê o pão de cada dia na nossa mesa, na nossa casa. Deus é o grande provedor. E quando o pessoal pede pão, Deus fala assim para eles: beleza, eu ouvi a murmuração de vocês, e amanhã vai ter pão. Deus promete pão. Mas na hora que chega o pão, ninguém entendeu. Na hora que chega o pão, ninguém entendeu. Por quê? Porque o pão não chegou no formato, nem na medida, nem no tamanho, nem na espessura, nem no comprimento, nem na que eles pensavam. O pão que Deus prometeu não veio do jeito que as pessoas esperavam, e por isso ninguém entendeu. Eles olham para aquele negócio e falam assim: ué, eu vim aqui com a minha sacola de pão. Que isso? Aí eles disseram: isso aqui é um negócio que... Isso aqui é de comer? Que é isso aqui? Maná, o que é isso? Aí o Moisés chega perto e fala assim: então, isso aqui é pão. Isso aqui é o pão que Deus dá para vocês. Primeiro, Deus dá o pão em forma de condições. Você está precisando, talvez eu estou falando com um irmão aqui, uma irmã que tem uma necessidade, por exemplo, financeira. E aí eu vou te explicar como é que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha? Geralmente, você não vai achar um dinheiro na tua conta. E se você achar, devolve. Porque não é teu. Chega lá na agência e fala: ó, apareceu esse dinheiro aqui, não é meu. Vê aí o que está acontecendo, porque não é? Geralmente, Deus não vai fazer você puxar uma carteira de alguém cheio de dinheiro e você diz: oh, que beleza, é a provisão. Se você achar a carteira, devolve. Devolve, porque esse dinheiro não é teu. Então, como é que Deus provê pão para quem tem fome? Como é que Deus provê pão para o necessitado? Bom, Deus dá pão em forma de condições. Aquele maná, aquele negócio que ninguém sabia o que era, na verdade, a matéria-prima. Dá trabalho. Então, eles colhiam aquele negócio raspando, dá trabalho. Dá trabalho. Porque imagina para juntar 1 quilo desse negócio. Quantas horas de trampo? Imagina para juntar 2 quilos. Na minha casa tem que ser 2 quilos. Então, beleza. Quanto de trampo que vai ter para poder transformar isso numa massa, para chegar lá, colocar numa bacia, para a mulher enfiar a mão e mexer na massa, e colocar sal, e mexer e tal, e colocar para assar e fazer um pão. Então Deus dá o pão em forma de condições. Deus abre portas, mas as portas que Deus abre é em forma de condições. Deus está dando para você a condição, a matéria-prima, aquilo que você não consegue, para que você fabrique o pão. O pão está vindo de Deus, o pão está vindo do céu. Quem está abrindo a porta é Deus. Mas Deus abre a porta em forma de condição. Deus está te dando, por exemplo, você tem força, você tem vigor, levanta de manhã, levanta amanhã cedo, vai procurar alguma coisa para fazer. Com certeza você vai achar. Às vezes você vai ouvir uma proposta que você vai parar e vai dizer assim: que isso? Usando aqui a paráfrase do Maná. Que isso? Que proposta é essa? Como assim? Mas se eu disser para você que nesse que isso, nessa coisa que você não está entendendo, se funciona, se não funciona, se dá dinheiro, se não dá, se você vende ou não vende, se você compra ou não compra, se você faz ou não faz, se você assina ou não assina, e se nessa situação toda é a provisão de Deus para o pão de cada dia da sua casa? Deus dá pão em forma de condições. Eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja lá em Guarulhos pregar, e quando terminou, veio um irmão e disse assim para mim: pastor, eu nunca pedi nada a ninguém. Eu nunca pedi nada a ninguém. Mas eu estou numa situação terrível financeiramente falando. E eu disse, ele disse: olha, eu não tenho mais comida. Eu não tenho mais o que comer, eu não tenho mais... Acabou. As portas fecharam de um jeito que acabou. E eu pensei, porque eu não tenho coragem de sair pedindo no farol. Mas eu estou batendo nessa trave aí. Então eu pensei em... Sabe aqueles caras... Eu não sei se aqui em Campinas tem. Não lembro de ter visto. Mas lá em São Paulo tem. No farol, o cara que vem com detergente lavar o vidro do carro.
em troca de uma moeda. Aqui em Campinas tem? Tem. Não lembro de ter visto aqui. E aí, ele falou assim, eu vou pegar um rodinho de pia lá da minha casa e um detergente, diluo em água e o carro que passar eu jogo a água e limpo, e se o cara quiser me dar no fim do dia, talvez eu ganhe R$10. Porque eu não vou, porque com R$10 eu compro alguma coisa, um arroz de quilo. Não vai ter fome, pelo menos, né? Pelo menos, sei lá, talvez com sorte eu ganhe 30. E aí dá para comprar 1 quilo de carne, mais arroz, e não sei o quê, e tal. O que o senhor me diz? E eu não tinha dinheiro nesse dia. Eu não tinha dinheiro. Aí eu enfiei a mão no bolso. Tinha talvez uns 10 ou 20 reais. O que eu tenho, isso te dou, meu irmão. Leva, compra alguma coisa para você e eu apoio a sua ideia. O que eu vou fazer? Nossa profissão, as portas se fecharam. Eu apoio a sua ideia. Você não vai pedir nada, tal. Ele falou, então eu vou para um farol que ninguém, do outro lado de São Paulo, porque São Paulo você vira 2 esquinas e ninguém te conhece, né? Eu vou para um farol lá longe para não ter o desconforto de alguém me reconhecer e tal, mas não que eu tenho vergonha de trabalhar, mas eu quero me poupar e tal, minha família e tudo isso, e eu vou. Aí passou um tempo, um ano, talvez um ano depois, eu fui pregar nessa mesma igreja, no mesmo evento, e esse irmão estava lá. Eu não lembrava mais, lógico, eu não me lembrava mais. E aí ele veio conversar para mim, o senhor lembra de mim? Eu falei, rapaz, eu lembro, mas eu não sei de onde. Ele falou assim, eu contei para o senhor uma história, não sei o quê, o senhor me deu, eu não lembro o valor agora, talvez uns 20 ou 30 reais. O senhor me deu tanto. E com esse dinheiro eu comprei as coisas. Eu fui lá e comprei o detergente, comprei o rodinho lá, o negócio, e fui. O senhor lembra? Eu falei assim, lembro. Aí eu lembrei da história, falei, lembro. Ele falou assim, rapaz, Deus mudou a minha vida naquele dia. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu relutei muito, mas eu fui para o farol, comprei as coisas com aquele dinheiro, comprei algumas coisas para casa, aqui pouquinho, e comprei o detergente lá, e fiz o esquema e fui. Aí fiquei sentado olhando, o farol fechava e abria, fechava e abria, eu não tinha coragem de ir lá no carro dos caras. Aí eu criei coragem, peguei o detergente, o negócio, com água, vocês estão entendendo, né? Aqui tem, então vocês sabem como é que é. E aí passou o primeiro carro com o vidro fechado, com o carro que tiver com o vidro fechado eu vou, porque aí o cara, né, não sei, se ele quiser me dar alguma coisa ele dá, eu vou praticando assim. Aí ele chegou no primeiro que ele foi jogar água, o cara abriu o vidro, falou assim para ele, faz quanto tempo que você faz isso? Aí ele falou assim, olha, o senhor é o primeiro. Porque ele estava com roupa limpa. Geralmente esses caras aí vivem na rua e usam isso aí para droga, né? Vamos falar a verdade. Mas não era o caso. Esses caras eram fora desse padrão, né? Então o cara olhou e falou, o cara era uma caminhonete. Ele falou assim, você faz há quanto tempo? Ele falou, o senhor ia ser o primeiro. Se o senhor deixar, eu limpo, né? E se o senhor me dá alguma coisa, se o senhor quiser e tal, sem compromisso. Aí o cara falou assim, vem aqui, encosta aqui. Aí o cara saiu do farol, encostou na calçada. E falou assim, por que você está fazendo isso? Aí ele falou assim, rapaz, porque eu não tenho condição. Eu perdi meu emprego, não sei o que. Contou a história da vida dele, a mesma história que ele contou uma noite antes para mim. Contou para ele. E falou, e ontem eu fui na igreja, Deus falou, e ele veio me procurar porque era a palavra. Eu não sei o que eu preguei no dia, não lembro. Mas dentro daquela palavra ele veio e falou, pastor, Deus falou comigo, eu vou fazer isso aí. Ele falou, e aí ontem eu ouvi uma palavra, Deus falou comigo, eu vim, um irmão me deu esse dinheiro, eu comprei essas coisas e eu vim fazer isso aqui. Aí o cara, ímpio, o cara falou assim para ele, onde você mora? Ele falou, moro em tal bairro, assim, do outro lado. Aí ele falou assim para ele, isso o cara contando para mim um ano depois. Aí o rapaz falou assim para ele, por que você não cuida de uma praça? Aí ele falou assim, quê? Por que você, na sua casa, lá perto da sua casa, não tem praça? Ele falou, tem. Eu falei, como é que está a praça? Eu falei, da prefeitura, está destruída, os caras ficam usando droga, é periferia, perto de favela, não tem nada. Ele falou assim, então, por que você não vai numa praça dessa e levanta essa praça, pinta os bancos, limpa a praça, capina tudo, rastela,
põem grama, e não sei o que e tal, e cobra um valor dos moradores em volta. Aí ele falou, mas pode fazer isso aí? Não dá problema? Ele falou, poder não pode. Mas é melhor, eu pagaria para os meus filhos visitar a praça que tem perto de casa, para eles irem assim. Aí ele falou, faz o seguinte, entra na caminhonete. Você gostou da ideia? Ele falou, eu gostei. Ele falou, então vamos lá. Aí ele foi numa loja de material de construção e comprou cal de pintura, brocha, enxada, pá, não sei o que, rastelo. As coisas, comprou tudo as coisas para ele. Deu uns 200 e poucos reais de compra. Colocou na caminhonete e falou, onde você mora? Eu moro em tal lugar. Falei, então eu vou te levar lá. Levou ele lá. Aí ele falou assim, pronto, acha uma praça e faz esse esquema aí. Aí ele falou, rapaz, será que vai dar certo? Ele fez. Limpou a praça, demorou uns 3, 4 dias, a praça ficou linda. Né? Ele não tinha dinheiro para plantar grama nos lugares que não tinha grama. Mas já tinha pintado, tal, não sei o que. Aí ele criou coragem, pegou um caderno, saiu numa casa e falou, escuta, eu estou cuidando dessa praça aqui. Vocês viram aí como é que está essa praça? O cara falou, mas eu achei que era da prefeitura. Eu falei, graças a Deus, até que enfim, não sei quantos anos, ninguém fazia nada e agora essa praça vai ter um lugar, né? E tal. Pois é, os meninos já estão brincando lá, tal, já corri com os meninos de droga daqui, que tinha uma meia dúzia e tal. E eu vou cuidar dessa praça aqui toda semana, vou dar manutenção e tal. Eu queria saber se o senhor topa pagar alguma coisa aí, não sei, talvez uns 20 reais por mês, e você tem aí essa praça. Com o tempo vão colocar aí brinquedo e tal. Aí o cara, claro, um dava 50, outro dava 20, não sei o quê. Eu sei que a primeira praça rendeu 800 reais por mês. E aí ele foi, no dia, para encurtar a conversa, que a conversa é longa, nesse dia ele falou assim para mim, pastor, eu estou cuidando de 12 praças. Eu já estou com uma equipe, eu já estou fazendo uma empresa e pleiteando com prefeitura, não está fácil. Na verdade é subprefeitura e não é subprefeitura. O subprefeito falou assim, olha, eu estou gostando do seu trabalho, mas não pode ser oficial. Então eu não faço nada, não te atrapalho, mas você também não pode ainda, para você concorrer, você tem que fazer uma licitação, que eu não sei o que lá. E ele estava tentando entender como é que funciona esse negócio para ele poder ter esse tipo de coisa. Só que o efeito colateral disso é que muita gente ia atrás dele e falou, eu tenho que pintar minha casa. O senhor também pinta a casa? Porque estou vendo o senhor está pintando essas coisas aí, pinta minha casa. Ele falou, eu nunca pintei uma casa. Então eu ia atrás de alguém que pintava uma casa. Quanto você cobra? Cobro tantos. Mas você não está parado? Eu vou te pagar tanto, fico com X, não sei o que. Ele falou, pastor, hoje eu tenho um caminhãozinho para carregar as coisas. Eu tenho, eu não lembro agora, 6 ou 7 pessoas que trabalham para mim diretamente. Eu estou procurando agora um negócio de registro, de abrir uma empresa para poder registrar. E estou com serviço, estou com serviço em tantas casas fazendo, de encanamento, de pintura, de não sei o quê e tal. Tudo isso através daquele dia, pastor. E eu queria dar uma oferta para o senhor. Eu falei, não, eu não quero oferta, não. Obrigado. Às vezes, Deus dá pão em forma de condições. E eu queria muito que o Espírito Santo traduzisse isso, do jeito que eu estou falando aqui, para a tua história. Para o teu nicho, para a tua casa, para o teu trabalho. Às vezes a pessoa está esperando o pão cair do céu quente, saindo fumaça. Mas Deus nem sempre trabalha assim. Deus está dando condições, Deus está dando a matéria-prima, e o pão vai ser uma consequência disso. Quando o pessoal começa a olhar, eles começam a dizer assim, o que é isso? Ué, mas o que é isso? Que proposta é essa que eu recebi? Que negócio é esse que eu nunca fiz? Que coisa é essa? A matéria-prima veio do céu. A matéria-prima veio de Deus. Deus disse assim, vai chover pão. Mas no outro dia não é pão exatamente embrulhado, embalado. Olha, tem pão disso, tem pão daquilo, pão desse, qual que você quer? Não é isso. Mas Deus proveu, veio do céu, choveu do céu, veio de Deus, a matéria-prima. E às vezes a gente não entende, geralmente a gente não entende, e na hora a gente fala, mas o que é isso? E a resposta de Deus, através de Moisés para o povo, isso é pão. Isso aí é pão. Você não sabe, você não está entendendo agora, mas isso aí, você tem a matéria-prima na sua mão para fazer o pão. A condição era a seguinte,
Aí Moisés, a gente não leu, mas coloca aí, por exemplo, de novo no texto. A gente não leu tudo, mas vamos lá. Êxodo capítulo 16. Aí ele vai dizer o seguinte. Essa é a ordem, versículo 16. Essa é a ordem do Senhor. Colhei dele cada um conforme o que for comer. Um homem por cabeça. Eu estou fora do peso aqui, mas eu não lembro, nos pesos e medidas. É bastante coisa. Por cabeça. Segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Alguém está lendo na NVI e tem, ao invés de Homer, já o 1,8 que litros, né? É litro, né? Então, eu estava pensando numa garrafa PET, é isso aí. Em torno de 2 litros por cabeça. Então, imagina o cara que tem 5 filhos. Imagina o cara que tem 5 filhos. Tem que arrumar quase 2 litros desse negócio por cabeça. Então, vezes 7 pessoas, ele mais os 5 filhos e a esposa. Então, ele vai ter que arrumar 7 garrafas PET dessa, cheia desse negocinho, que ele vai ter que raspar, até... Quando chega meio-dia, está na metade da garrafa. Eu não sei. Depende de onde ele está tirando esse maná, de onde ele está raspando esse negócio. E aí, cada um tomará para os que se acharem na sua casa, na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel. Colheram uns mais, outros menos, porém, medindo-o com o homem, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. A condição era trabalhosa, porque todos os dias, imagina, todo dia, você acordava de manhã, a mulher falava, e aí, você não vai pegar o maná? E aí, vamos atrás do maná do dia? E aí, vamos levantar e vamos colher? Vamos levantar e vamos tratar de capturar. Todos os dias eles ocupavam algumas horas na captura do pão. Com isso eu estou dizendo o seguinte, não tem moleza. Não tem moleza. Você está entendendo? Do céu, que é uma coisa que você não consegue ter, controlar ou fazer, do céu vem as condições. Do céu vem as condições para que você prepare o seu pão. Mas você tem que levantar cedo e a luta. E se esse cara pegasse esse dinheiro que eu dei para ele para comprar o detergente e não comprasse o detergente? E se ele comprasse o detergente, mas falasse assim, eu vou meio-dia. E se ele chegasse lá e não fosse no vidro desse carro, desse cara da caminhonete? Um ano depois ele tinha carro, funcionário, gente mexendo com subprefeitura, não sei o quê, empreita, casa fazendo, mexendo, tal. Às vezes a gente quer o pão no formato, na gramatura, no peso, na espessura, na densidade que a gente quer. Não, eu me formei em odonto, eu quero que Deus abra uma porta, que tenha um consultório pronto, montado, com a cadeira marca tal, com não sei o que tal, para eu chegar e só entrar com a minha luva e falar assim, agora sim, essa foi uma porta que Deus abriu. E se Deus, ao invés de te dar esse consultório montado, Ele te der as condições, que no começo você não entende, que no começo não tem ligação nenhuma entre aquilo que Deus está abrindo a porta que Deus está abrindo e o consultório montado. Mas e se Deus estiver te dando as condições necessárias para defender o pão da sua família, o pão da sua casa? Porque Deus, existe no Evangelho também a preocupação pela nossa estrutura de comer, beber e vestir. Deus está dizendo, eu não vou deixar, está lá em Mateus. Deus está dizendo o seguinte, se você vive para o Evangelho, se você serve a Deus, não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa, não vai faltar moradia. Não vai faltar. Mas às vezes, a gente acha que essa moradia vai cair do céu, que essa comida vai cair do céu, que essas roupas vão cair do céu, que alguém vai chegar lá e vai te dar tudo roupa de marca boa, camisas da Durvalina, não é Durvalina, né? Só para zoar. E aí, camisa de marcas top, não sei o que lá. Falei, não, agora foi Deus que me deu, porque olha só, que bênção no meu número. Às vezes, Deus, Ele quer te dar
as condições para que você trabalhe aquilo e você mesmo vá no shopping comprar a camisa. Às vezes Deus está te dando as condições necessárias para que o pão chegue na sua casa. Você está entendendo? Então, primeiro, né? Deus dá pão em forma de condição. Segundo, cuidado com o veneno da serpente. Cuidado com o veneno da serpente. Aí você fala assim, ué, o que tem a ver, pastor? Pois é. O pão eles faziam em casa, mas a condição veio do céu. Certo? Essa parte todo mundo entendeu? Ok. E aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E é interessante, porque a Bíblia diz que nunca parou de cair o maná enquanto eles estavam numa situação de deserto. Nunca parou de cair o maná. Só não caía no sábado. No sábado eles não colhiam o maná, mas comiam, porque na sexta caía o dobro. E eles colhiam o dobro e faziam o dobro para não estragar. Sempre tem os espertalhões. Tem aquele pessoal que falou assim, já estou com a mão na massa, eu vou colher para hoje, para amanhã, porque amanhã eu folgo. Versículo, quer ver? Versículo 18. Porém, medindo com o homem, não sobrava o que colher muito, nem faltava colher pouco, tal. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele até amanhã. Esse que você está levando para sua casa, come hoje. É o pão de hoje que nós estamos falando. Não é para deixar para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixavam dele até o dia seguinte. Mas criava bicho, cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Moisés ficava bravo. Moisés é o homem mais manso da terra. Ele diz, só que tem hora que ele ficava bravo. E aí, o Moisés chama o pessoal e falou assim, gente, o maná que veio para vocês hoje, come hoje. Pode fazer e pode comer. Isso não é consumismo, isso é confiança. Por que confiança? Que garantia eu tenho que vai ter maná amanhã? Que garantia você tem que Deus vai prover amanhã? Que garantia você tem que o contrato vai funcionar amanhã? Que garantia que você tem que vão dizer assim amanhã? Que garantia? Não, então vamos guardar. Moisés disse assim, não precisa guardar, não precisa ter medo, pode comer hoje, tem bastante, faz uma festa, mas pode comer hoje. Porque o Deus que proveu hoje, Ele vai prover amanhã. Deus sempre vai prover. Deus é o grande provedor. Ele sempre proveu e Ele sempre proverá. Aí o pessoal fala assim, não, eu vou guardar para amanhã. Porque aí o que acontecia com o que guardava? Criava bicho, apodrecia, fedia. Não funcionava. Então, versículo 21. Colhiam, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, vindo o calor, se derretia. No 6º dia, sexta-feira, colheram um pão em dobro, 2 homens para cada um, os principais, tal, e ele lhes disse, isso é o que o Senhor vos disse, amanhã é repouso, santo sábado. Então, aqui colhe o dobro hoje e descansa amanhã. Bom, assim foi. Um dia, uma semana, um mês, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. E é legal eu contar, por exemplo, um testemunho desse. Eu podia ter contado aqui outros testemunhos que eu já vi no meu ministério, de pessoas que eu acompanhei, que eu vi com os meus próprios olhos. Mas não é um dia de testemunhos aqui, e é legal porque o testemunho talvez chama você para falar assim, puxa, é verdade, eu vou acreditar, vou dar crédito, vou para frente. Só que é o seguinte, uma coisa é você ouvir uma história legal como essa, e outra coisa é você pegar um negocinho e ir lá jogar no carro para limpar o vidro. Uma coisa é você ouvir a história legal de uma provisão, de um negócio como esse. Aí o fulano vem aqui e conta que eu assinei um contrato, eu vendi, eu comprei, eu fiz e aconteci. E a outra coisa é você na segunda-feira, amanhã, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para cima, olhar para baixo, aí agora. O pastor pregou lá, legal, a gente bateu palma, a gente riu, mas e agora? E aqui? E aqui na minha casa? E aqui na minha cama? E eu pensando aqui. Para onde é que eu vou? Cadê o maná? Tem diferença.
Então você tem que crer em Deus, mas você tem que levantar de manhã. O legal do maná é que o maná não produzia vagabundos. Porque para você viver a provisão de Deus, você tinha que levantar cedo, bicho. Você está entendendo? Você tem que levantar cedo, porque o orvalho, vinha o sol, queimou o orvalho, acabou. Então o cara tinha que levantar cedo e sair atrás desse orvalho, desse maná, colher. A mulher está chegando em casa, está esperando em casa. Quando dava meio-dia, ele chegava em casa cansado, e a mulher dizia: conseguiu? Está aqui a sacola. Pode fritar, fazer, assar. E aí, as mulheres, elas são peritas, especialmente as que já são mães. Eu estou falando que já são mães porque a minha experiência foi com a minha mãe. Peritas em disfarçar a situação para os filhos. Né? Já tivemos situação de não ter muita coisa, tal, e a mãe vai lá e enfeita um negócio que parece que você está num banquete, entendeu? Quem olha, você está num banquete, mas a coisa está enfeitada. É porque ela tem criatividade, ela parou, ela pensou. As mulheres desenvolvem. Uma mulher sábia edifica a casa. Porque, mesmo em situações de adversidade, ela chega junto e fala assim: não, vem cá, traz para mim o que tem, a gente vai fazer e vai ser bênção, e o nome do Senhor vai ser glorificado através dessa situação, porque o Senhor está provendo e o maná veio de Deus. Só que uma semana, beleza, um mês, beleza, e quando o negócio dura 12, 13, 14, 20 anos? Aí a gente vai para o capítulo 21 do livro dos Números. E aí você vai ler um texto que primeiro você vai regalar o olho. Depois você vai falar assim: como pode acontecer isso? E no terceiro estágio você vai dizer assim: eu também sou assim. Versículos 4 em diante. E partindo do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. E falaram contra Deus. Falaram o quê? Contra Deus. E contra Moisés. Dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não tem pão, nem água. E a nossa alma detesta este miserável pão. Na outra versão, a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Outra versão, a nossa alma desdenha esse maná horrível. Outra versão, enfim, não lembro todas as versões. Mas vocês têm cada um com a Bíblia aí, de uma versão diferente, geralmente, tal. Vocês vão ver. Segundo ponto, cuidado com o veneno da serpente. Com o tempo, esses caras enjoaram do maná. Cansaram do trabalho, levantar cedo para ir lá raspar um negócio, até dar 2 litros quase, por cabeça, por pessoa, por família. Chega lá, a mulher tem que fazer uma massa com esse negócio, colocar sal, açúcar, não sei o que lá. Enjoaram da provisão de Deus. Cansaram do trabalho e enjoaram. Eles estão vivendo da provisão, mas eles enjoaram. E começaram a discordar daquilo que Deus havia provido. Começaram a desdenhar outros verbos que vão aparecer nas versões mais modernas. A nossa alma está enjoada, enfastiada. A nossa alma detesta a versão contemporânea, aquela que as palavras de Jesus aparecem em vermelho. A nossa alma detesta esse pão. Nem sempre o que vem de Deus é legal, gostoso, do jeito que a gente queria. Mas é funcional. Nem sempre o que vem de Deus é gostoso, mas é funcional. Nem sempre o que vem de Deus é tudo que você queria, mas é funcional. E eles murmuraram. E eles murmuraram demais. E se você ler o texto, continuar lendo o texto, agora a gente está em Números 21, o que acontece quando eles começam a murmurar? Então o Senhor, versículo 6, enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picaram e morreu muita gente de
Israel. Eu estou sem tempo já para terminar o sermão, mas vamos lá. O resultado desse fastio são serpentes. A primeira vez que a Bíblia diz a palavra serpente é em Gênesis 3. E textos correlatos. Ou seja, texto que tem alusão a esse texto de Gênesis 3. A segunda vez é esse texto. Serpente. Então, serpente é uma referência ao diabo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, nós temos uma referência de Satanás, que aparece na forma de um dragão, o nome grego ali é serpente, que luta contra, e vem o arcanjo Miguel e luta contra o dragão, jogando no abismo e tal. Beleza. Sempre que a Bíblia fala de serpentes, tem uma referência intrínseca a Satanás. Então, agora que eu estou sem tempo, tendo que falar umas coisas mais teológicas, eu vou precisar da sua atenção. Serpente é uma referência ao diabo. O que acontece quando alguém é picado por uma serpente? Bom, primeiro a visão embaralha. Hoje em dia, uma cascavel, uma serpente venenosa. Primeiro, você tem a visão embaralhada. Depois, você tem calafrios. Depois, delírios. Depois, febre alta e tal. E, por fim, a morte. Se é uma muito venenosa, termina com a morte. Existem irmãos picados pela serpente ainda hoje. E quando eu digo isso, eu estou falando que foram picados, foram atingidos, ofendidos pelo veneno de Satanás. Pessoas que desdenham da provisão de Deus. Pessoas que murmuram contra o pouco que Deus dá cotidianamente. É pouco às vezes, mas todo dia está lá. É pouco, mas todo dia chega. É pouco, mas ninguém está dormindo com fome na sua casa. É pouco, mas Deus está ensinando lições através da falta. É pouco, mas o nome do Senhor tem sido glorificado em cada provisão. É pouco. Às vezes não é do jeito, da medida, do tempo, da espessura que você queria, que você esperava. E tem gente que, picados, envenenados pela serpente, murmuram contra Deus. Murmuram contra a provisão de Deus. Pastor, como que é? Fala mais do veneno da serpente. Abre a Bíblia agora em Gênesis 3, que você vai ver como é que funciona o veneno da serpente. A serpente chega no capítulo 3 e diz para Eva assim: ô Eva, é verdade que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore? Não, peraí, deixa eu lembrar o texto. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Grava essa frase. Não comereis de toda árvore do jardim? Isso é o capítulo 3, versículo 1. Agora, dá um pause e volta alguns versículos e vai no capítulo 2, versículo 16. E você vai ver a verdade. O que é que Deus está dizendo? Na verdade, Deus chama Adão, a Eva não existia ainda, e Deus diz assim para Adão: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Então, nós temos no capítulo 2, 16, Deus dizendo assim: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Mas no capítulo 3 entra o veneno da serpente. E o veneno da serpente turva a nossa visão das coisas. Satanás chega e fala assim para Eva: Deus disse que não pode comer nenhuma árvore. Aí, de um lado temos a verdade. Deus disse: você pode comer de toda a árvore do jardim. Do outro lado tem o veneno da serpente. Deus disse que não pode comer de nenhuma. Se eu permitir que esse veneno entre em mim, a minha visão se embaralha. Se eu permitir que esse veneno entre em mim, eu vou começar a ter delírios. Se eu permitir que esse veneno entre em mim, eu vou me perder de Deus. O que mais que a serpente fala? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 4. A Eva responde no versículo na sequência, a Eva diz assim: não, você está equivocada. Deus disse que de todas as árvores podemos comer livremente, menos da árvore que está no meio do jardim. Aí Satanás olha para Eva e diz assim:
Por quê? Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente diz assim, é mentira de Deus. Vocês não vão morrer. Deus está dizendo uma coisa, mas não é verdade. É outra coisa a verdade. A verdade não é essa. A verdade é outra coisa. E sabe por quê, Eva? Versículo 5. O dia que você comer desse fruto, você vai romper com Deus e você vai definir bem e mal. Você vai conhecer bem e mal. Por que Deus que tem de definir a árvore que você come e a árvore que você não come? Gente, tem muita gente envenenada, teologicamente envenenada, por causa de Satanás. Satanás, ele envenena pessoas contra Deus. Pastor, não entendi ainda. Como assim, gente envenenada contra Deus? Gente que foi envenenada pela serpente, ela tende a criar um Deus paralelo. Deixa eu tentar te explicar. A Bíblia diz que nós fomos formados conforme a imagem e semelhança de Deus. Aí Deus, quando ele vai dar os 10 mandamentos, ele diz assim, ó, não é para vocês criarem deuses, imagens, escultura, conforme bem te parece. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, eu criei vocês conforme a minha imagem e escultura, e conforme a minha imagem e semelhança. Mas vocês não podem criar deuses à imagem de vocês e à semelhança de vocês. Vocês não podem. Vocês são feitura minha, eu criei vocês, mas vocês não podem criar deuses. É o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Mas quando eu olho na igreja de hoje, eu vejo pessoas criando deuses. Eu falo, pastor, mas na igreja, que igreja? A evangélica. Com isso eu estou dizendo que criaram outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. E eu falo com base na Bíblia, vocês me conhecem. Abra a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, está escrito assim, ó. Eu abri na primeira, segunda. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim, ó. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. O que Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo que criaram um Jesus paralelo. O Paulo está dizendo que criaram um Evangelho paralelo. O Paulo está dizendo que criaram um Espírito paralelo. Onde começa isso? Na serpente. Satanás, o veneno da serpente entrou em alguns, e começa pela murmuração. Daqui a pouco, mas essa igreja, mas esse evangelho, mas isso, aquilo, mas a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não conhece, não sabe do que está falando, mas gosta de murmurar. Os murmuradores são descendentes de Satanás, espiritualmente falando. O veneno de Satanás está na murmuração. Está na murmuração. Guarda isso, irmão. Quando algum irmão ou irmã chegar em você para falar mal, por falar mal, você pode dizer assim, olha, irmão, infelizmente você está envenenado pelo diabo. Porque esse expediente é de Satanás. Esse modus operandi de chegar no... Você viu, pastor Marcos? Agora, fulano agora falou isso assim, assim. Agora, não sei o que lá. Esse é o veneno de Satanás. Tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado. Porque homens que viveram do maná de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, foram envenenados e começaram a se levantar contra Deus. Resultado, veneno de serpente e morte. Estão entendendo a conexão? Veneno de serpente e morte. O veneno da serpente nos faz rejeitar o que vem de Deus. O veneno da serpente nos faz rejeitar o que vem de Deus. Eu vou repetir. O veneno da serpente faz você rejeitar aquilo que está vindo de Deus. Eu não estou falando só de maná, de provisão de pão nosso de cada dia, não. Eu estou falando de palavra de Deus. Eu estou falando de louvor que vem de Deus. Eu estou falando de pregação que vem de Deus. Eu estou falando de evangelho que vem de Deus. Mas quando o veneno da serpente entra, nada serve. Nada serve. Hoje,
se faz Deus conforme a imagem e semelhança das pessoas. Hoje existem Jesuses feitos à imagem e à semelhança de pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, estão pregando aí, mas é outro Jesus, tá? É o Jesus deles, isso aí é eles. Não porque, pastor, mas eu não creio, porque o meu Deus... Ah, então isso é o seu Deus, é o seu. Porque o da Bíblia, a regra é a Bíblia e não é o Senhor. E sabe o que faz, o que a gente entende para piorar essa situação? O Deus verdadeiro é insondável. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Eu estou no balaio, tá? Eu estou junto nesse negócio aí. Não é do jeito que eu escolho, não é do jeito que eu... Deus. O livro dos Salmos, eu não sei qual que é esse texto. Não, fico devendo para vocês, mas estou sem tempo. Se fosse com o computador aqui, talvez até procurava lá a concordância. Mas a Bíblia diz assim, ó, sabes tu como Deus opera? A ideia é o seguinte, não. A pergunta é retórica. Não. E se Deus quiser que uma pessoa faz com todo um trejeito neopentecostal, faça alguma coisa, mas chega lá e traz uma mensagem de Deus? Cuidado para você não colocar um cabresto em Deus, para dizer o seguinte, o Senhor é a minha imagem, viu? É conforme a minha semelhança, viu? É a minha leitura, é o que eu estou lendo na Bíblia. É o que eu estou lendo na Bíblia que vale, é o que eu estou entendendo na Bíblia. Ontem eu estava ajudando um irmão que estava com um bonito trabalho de evangelismo na academia. E eu fiquei devendo, porque eu marquei quinta-feira, mas não consegui chegar. E foi ontem. O Alexandre estava comigo do lado. Aí ele falou, pastor, mas isso, eu não lembro agora o assunto, ele falou, mas isso aqui assim, era sobre o nascimento de Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque Jesus... José, porque José era viúvo, já tinha filhos, e José quando casou com Maria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu fiquei olhando para ele, ele terminou, eu falei assim, onde você arrumou isso aí? Onde você arrumou isso aí? Você estava nessa hora, Alexandre, pertinho? Onde o senhor arrumou? Aí ele falou assim, não, isso aí foi um estudo que eu fiz à parte. Eu falei, então, irmão, você tem que tomar cuidado com a hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação, as regras da interpretação bíblica, né? Eu falei assim, quantos anos você tem? Ele falou 30 e pouco. Eu falei, então já dá para saber. Você lembra do Thundercats? Aí ele falou assim, lembro. Aí eu falei assim, então, você tem que tomar cuidado com a hermenêutica Thundercats. Falei, como assim hermenêutica Thundercats? Aquela que te dá a visão além do alcance. Você está lendo um texto e não está enxergando o texto. Você está enxergando outras coisas que não estão ali no texto. Então, essa hermenêutica aí é abominável, meu irmão. Essa aqui é a regra de fé para nós. A Bíblia não diz que José era viúvo, a Bíblia não diz que ele tinha filho, que os filhos... Isso aí é uma estratégia católica para dizer que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. E eles vão dizer isso para dizer que Maria continuava virgem. Eles vão dizer isso para dizer que Maria é virgem até o dia de hoje. Eles vão dizer isso para dizer que Maria subiu viva para o céu. E tudo isso começa nessa história. Cuidado para você não estar adorando outro Jesus, o seu. Cuidado para você não estar servindo outro espírito, aquele que você delineou. Cuidado para você não estar servindo e pregando outro evangelho, aquele que você entendeu, aquele que você acredita, aquele que você... Mas não é aquele que bate com o texto. E essa história começa no veneno da serpente, e esse veneno mata. Esse veneno mata. Ele foi libertador para mim, quando eu entendi, e foi depois de crente, hein? Muito depois de crente. Foi libertador para mim quando eu entendi que Deus é insondável e que Deus faz o que Ele quiser. Eu dei aula para alguns irmãos que estão aqui, talvez em sala de aula, e talvez vocês já me ouviram dizer isso. Irmãos, Deus é insondável, Ele faz o que Ele quer. Para nós, a gente fica aqui tentando estudar o que Ele está fazendo e crendo do jeito que Ele está fazendo lá. Não é a gente que fala, mas eu não creio que Deus faz isso. E se Ele fizer? E se Ele fizer? Não, mas eu não creio. Não, mas e se Ele fizer? Se existe um ser livre, se discute muito teologia sobre calvinismo e arminianismo, se eu sou livre, se eu não sou. Querido, se existe um ser livre, esse ser é Deus. Deus faz o que Ele quiser e não tem de prestar relatório para ninguém. Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder e faz o que Ele quer.
Um Deus que está limitado no poder, nas atitudes, é o seu Deus, que você fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua hermenêutica, conforme a sua leitura. Tomem cuidado com os Jesuses dos teólogos. Tomem cuidado com os deuses dos pastores. Tomem cuidado com os deuses dos pregadores. Porque esse veneno vem da serpente. Esse veneno vem da serpente. Tá certo? Terceiro e último ponto. Na cruz, Jesus oferece o antídoto para almas envenenadas. Na cruz, Jesus oferece o antídoto para almas envenenadas. Eu queria ter meia hora aqui, mas eu tenho que terminar. Depois que as serpentes picavam, logo as pessoas morriam. Isso é Números 21. Então, foram reclamar com Moisés. Moisés orou e Deus criou um antídoto. E o antídoto é o seguinte, eu não sei o versículo. Talvez seja o versículo 6, talvez. 21:6, eu não estou com a Bíblia aberta. Mas lá Deus diz assim, todo aquele que... Deus fala assim, você vai fazer uma serpente de bronze. Serpente de quê? Bronze. Vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar numa haste de madeira, num poste. E todo aquele que foi mordido... Versículo 8, desculpa. Eu falei 6 a 8. E todo aquele que... E será que todo que for mordido pela serpente e olhar para ele, para a serpente, viverá. Aí a Bíblia diz que pessoas eram ofendidas, picadas pela serpente, o veneno começava a fazer efeito. Mas durante esse trajeto, ela vai morrer. Tecnicamente falando, ela vai morrer, ela tem algumas horas de vida. Mas se ela saísse no arraial e mirar é espanhol, né? Mas tipo, entendeu? Focar, obrigado. Focar na serpente, ela vivia. Não tinha que subir, não tinha que pagar, não tinha que... Nada disso. E era que todo aquele que mordido pela serpente... Eu vou abrir o texto, eu não quero abrir porque depois eu sou um perigo com essa Bíblia aberta aqui. Diz o Senhor, faz uma serpente e põe no altar, põe-na sobre a haste. Todo aquele que foi mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez a serpente e pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para a serpente de bronze, vivia. Então vamos lá. Por que uma serpente? Por que Deus mandou fazer uma serpente? Bom, primeiro, porque da mesma forma, o antídoto tinha a mesma forma do problema. Isso é muito importante. Eu queria ter tempo, mas não vou ter tempo para destrinchar isso aqui. O antídoto é na mesma forma do problema. Por que Jesus teve de ser humano? Teve de se tornar carne e osso? Teve de assumir a forma humana? Bom, essa foi a solução de Deus para nos salvar. Nós também fomos picados pela serpente, nós também experimentamos o veneno, esse veneno é o pecado, esse veneno também agiu em nós, e nós também estávamos morrendo ou mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso Jesus teve de assumir a forma humana. Estão entendendo a conexão? Jesus teve de assumir a forma humana, e depois de assumir a forma humana, ser levantado numa cruz. Aí um dia, Jesus estava na sua casa, de madrugada, e chega alguém desesperado, alguém que vai na sua casa de madrugada, tem que ser uma coisa muito importante. E aí ele está na sua casa de madrugada, de pijama, dormindo, sei lá, e aí chega alguém, bate na porta, Jesus abre a porta, é o Nicodemos. O Nicodemos é o principal da sinagoga. E aí o Nicodemos vai até Jesus desesperado, mas quando ele chega até Jesus, o desespero se acalma por causa da vergonha de ser ele um grande líder. E ele diz assim, eu sei que o senhor é mestre, eu também sou mestre, na conversinha de mestre. Jesus olha para Nicodemos e fala assim, cara, necessário tinha nascer de novo. Aí Nicodemos, mas como eu vou nascer de novo? Quer dizer que eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe? Aí Jesus, você não era mestre? Agora mesmo. Você não está entendendo essa que eu estou te falando? Se você não entendeu essa, como que a gente pode conversar de doutrina? E aí Jesus vai falar sobre a conversão. E sabe o que Jesus termina falando para Nicodemos? O versículo mais famoso do Novo Testamento. Qual o versículo mais famoso do Novo Testamento? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou esse versículo para uma pessoa só, de madrugada na sua casa. Mas antes desse versículo, que é o capítulo
3, versículo 16, ele falou 14. E o 14, Jesus disse assim para Nicodemos, olho no olho. Nicodemos, você foi picado. O veneno do diabo age em você. Calma, tem uma solução. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Um dia, aleluia, o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que mirar a Ele, glória a Deus, para que todo aquele que correr a Ele, um dia o Filho do Homem, assim como Moisés fez uma serpente de bronze, colocou num poste alto, um dia eu vou estar num poste alto. Um dia eu vou estar num lugar alto, pregado. Assim como aquela serpente foi pregada num lugar, um dia eu serei pregado num lugar. Para que todo aquele que mirar a mim, que olhar para me focar, que focar em mim, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esse dar do texto é pregar na cruz e oferecer de graça para todos aqueles que foram picados, para todos aqueles que foram ofendidos, para todos aqueles que foram contaminados com o veneno de Satanás. Jesus está dizendo o seguinte, talvez dentro de você tenha uma quantidade mínima de veneno, mas que já te fez murmurar. Talvez dentro de você tenha uma quantidade maior de veneno que já te fez cair. Talvez dentro de você tenha uma quantidade média de veneno que está te fazendo perder a fé, perder o foco, perder a razão, perder a esperança, perder o fervor, perder, sabe, aquele primeiro amor. Talvez dentro de você tenha veneno agindo. E a palavra de Jesus é essa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia eu serei levantado, palavra de Jesus, para que todo aquele que mirar a Ele, que correr a Ele, que se entregar a Ele, para que todo aquele que olhar para Ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse a Nicodemos, um religioso que precisava de salvação, que o remédio estava no Cristo pendurado na cruz. E o último versículo que eu leio para vocês, para a gente encerrar, é que Nicodemos demorou, mas ele se converteu. Demorou, mas ele se entregou. Por isso, quando você lê no quarto evangelho, o relato da morte de Jesus, no versículo 38 do capítulo 19, está escrito assim, depois disso, Jesus morreu, depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também com ele Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra com aloés. Tomaram o corpo de Jesus. Quem tomaram? Por que tomaram? Nicodemos e José de Arimateia. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lenço. Envolveram quem? Nicodemos e José de Arimateia. Envolveram em lençóis de linho, com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, e no qual ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, por causa da preparação dos judeus, e puseram no plural, ali o corpo. Nicodemos, ele não se envolveu no ministério de Jesus, é verdade. Mas no dia que ele olhou para Jesus no cenário de Israel, pendurado numa cruz, elevado, e ele se lembrou que há 3 anos e meio atrás, numa madrugada, Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto um dia, o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que crer nele, crer, você não precisa pagar, isso é de graça, não tem que pagar. Crer, não tem que fazer sacrifício. Crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Nicodemos viu, ele creu. E ele se envolveu
E por isso Nicodemos está envolvido no processo da morte de Cristo para lhe dar santo sepulcro. Irmãos, eu não sei quanto de veneno tem na sua alma, mas eu sei que há eficácia no Cristo da cruz para reverter todo o processo de veneno, todo o processo venenoso, todo o processo de pecado, de negligência, de displicência, todo o processo, para que o nome do Senhor volte a ser glorificado na tua vida e na tua história. Não crie outro Jesus, conforme a tua imagem e a tua semelhança. Isso é coisa de Satanás. Isso é proposta da serpente. Volte-se ao Jesus da Bíblia. Entregue-se ao Jesus da Bíblia. E o veneno da serpente perde o efeito ainda hoje. E o veneno da serpente acaba agora. E você vai ter humildade para pedir perdão para quem tem de pedir. E você vai ter humildade para voltar atrás. E você vai ter humildade, vontade, coragem para retomar um processo de crescimento que Deus estava fazendo na tua história e que paralisou por causa do veneno da serpente. A resposta, o antídoto, é o Cristo da cruz. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.